Esse vai ser o nosso primeiro vídeo a respeito da relativamente extensa argumentação de Chesterton em prol da tradição. Por ser extensa, é que não dá pra gente fazer tudo em um vídeo só. Então eu separei um argumento, ele está basicamente vinculado a um trecho do Hereges e depois uma exposição mostrando como essa argumentação se harmoniza a argumentação do Edmund Burke. Então, vamos falar de conservadorismo. Quem acompanha o canal que sabe que eu já fiz um vídeo explicando os elementos do conservadorismo e apontando que a tradição é um dos elementos essenciais do conservadorismo. Então é natural que ao Chesterton defender, a gente encontre isso também em Edmund Burke e com muitas semelhanças. Vamos direto para o texto do Hereges. Não sei por qual extraordinário acidente mental, os escritores modernos muito constantemente ligam a ideia de progresso à ideia de pensamento independente. O progresso é, obviamente, a antítese do pensamento independente. Por meio do pensamento independente e individual, cada homem parte do início e vai, com toda probabilidade, apenas tão longe quanto o pai fora antes dele. Mas, se realmente houver algo da mesma natureza do progresso, isso deverá significar, acima de tudo, um exame cuidadoso e a aceitação da totalidade do passado. Bom, o que o Chesterton está argumentando aqui? O que ele quer dizer é que muitas tarefas, muitos projetos, muitos planos exigem uma cooperação transgeracional. Isso quer dizer que pessoas de épocas diferentes, de gerações distintas, precisam cooperar entre si para alcançar muitas coisas que demandam tempo, trabalho, esforço e assim por diante. Então, se você não se dá a essa cooperação, você vai ter que refazer exatamente os mesmos passos que os seus antepassados fizeram. Então, no máximo, o que você faz é chegar tão longe quanto seus pais chegaram, mas nunca mais do que isso. Entretanto, se você recebe esta herança dos antepassados, você pode ir além. Portanto, o progresso, Chesterton estabelece, não só se opõe à ideia do pensamento independente, mas depende da tradição para existir. Uma condição para o verdadeiro progresso é o respeito à herança do passado. Essa é a grande questão aqui. É claro que Chesterton fala que a condição do progresso é considerar o passado e aceitá-lo totalmente, mas essa aceitação da totalidade do passado, o que significa? Se ele quer dizer uma aceitação absoluta de tudo que vem do passado, poxa, ele errou, exagerou. Mas certamente é uma recepção das lições do passado, tanto no que diz respeito aos seus erros quanto aos seus acertos. Tudo isso é herança. Os erros são caminhos que a gente não deve seguir. E isso é bom saber. Essa, de fato, também é uma herança, é um aprendizado que a gente não precisa repetir. De todo modo, o que fica estabelecido é que essa recepção do passado nos permite um avanço e um progresso real. É isso que a gente vai encontrar em Edmund Burke. Por exemplo, o Estado é uma associação que participa de todas as ciências, todas as artes, todas as virtudes e todas as perfeições. Como os fins dessa associação não podem ser obtidos em muitas gerações, torna-se uma parceria não só entre vivos, mas também entre os mortos e os que hão de nascer. Atenção, não só entre os vivos, mas entre os mortos, os que já se foram e os que haverão de nascer. Bom, o que ele quer dizer com isso? A associação mais natural entre gerações que a gente vai conhecer e a mais plausível de acontecer é dentro de um mesmo estado, dentro de uma mesma pátria. Por quê? Bom, há uma história comum que vincula o povo, há valores em comum, há uma cultura inteira em comum, por exemplo, simbolizada pela própria língua em comum. Portanto, tendo uma história, os mesmos valores, princípios, objetivos muito semelhantes que são moldados por esses valores e assim por diante, é um terreno fértil para que haja de fato essa cooperação entre os planos de uma determinada geração e a sua posteridade. Portanto, nós já surgimos dentro de um planejamento de sociedade que foi idealizada por antepassados nossos.
E nós mesmos deixaremos a nossa marca, positiva ou negativa. Nós colaboraremos para isso, para a construção da sociedade, com a nossa própria presença nela, com os filhos que deixaremos e muitas vezes com os nossos próprios projetos e planos que nós esperamos que os nossos filhos e netos e assim por diante sigam. Aproveitem o máximo, aprendam o máximo, recebam o máximo do que a gente fez. E a gente sabe que muitas coisas vão demandar para ficarem ainda melhores, muitas vezes, muito mais do que a nossa própria vida. De repente, algumas gerações trabalhando e assim por diante. E nós mesmos recebemos o esforço de muitas outras gerações. Então, muitas das leis, de direitos, de perspectivas, demandaram muita luta, muito sangue, muito debate, muito esforço, muita leitura de outras pessoas. Essas coisas que muitas vezes nós consideramos como naturais, demandaram um esforço enorme e muita luta dos nossos antepassados para a gente ter o que a gente tem hoje. Portanto, é preciso que a gente tenha essas coisas e prossiga, e amplie, progrida. Mas a gente só pode progredir se a gente receber as coisas que a gente já tem. Com efeito, o mais natural que pode acontecer é que quando a gente pensa em fazer alguma coisa em prol da humanidade, e a gente visualiza primeiro nosso cônjuge, filhos, pais, irmãos, amigos, conhecidos, pessoas que nos servem em algum estabelecimento, enquanto clientes, nós como clientes, coisas nesse sentido. Bom, essa é a ideia primeira de humanidade, depois a gente pensa em humanidade de maneira mais genérica. Quem não faz esse percurso, diga-se de passagem, ama mais essa abstração genérica humanidade do que humanidade real em si. Mas esse também não é o assunto do nosso vídeo aqui, eu posso falar sobre isso em outra ocasião. Se é um assunto que você quer, fala aí desse assunto aí, você abriu essa nota, eu gostei, queria ouvir você falar mais e tal, deixa nos comentários aí, tendo alguns comentários a gente já entende que seria algo demandado pelo público e a gente faz esse vídeo já mais cedo. Okay? Quem acredita que, na verdade, é preciso rejeitar tudo que veio, é preciso começar do zero, um grande pretensioso. Imagina o nível de pretensão da pessoa que acredita que, não, eu tenho que começar do zero, não tenho que ouvir nada do que veio. Como assim? De fato, Burke apresenta isso como uma grande pretensão no texto que se segue. Não posso conceber como algum homem possa chegar a ser tão pretensioso a ponto de considerar seu país como nada além de uma tábula rasa onde pudesse escrever o que mais lhe aprovesse. Um homem pleno de boas intenções, ardente e especulativo, pode desejar que a sociedade na qual vive seja constituída de forma diferente daquela em que ele a encontra. Mas um bom patriota e um verdadeiro político pensa sempre em tirar o melhor partido possível dos materiais existentes em seu país. Meu tipo ideal de estadista seria aquele que reunisse uma tendência para conservar e uma capacidade para aperfeiçoar. Burke vincula isso, evidentemente, à política, que é essa manifestação pública final de todos esses anseios, valores, sonhos e assim por diante. E o que ele faz é entender que o político ideal do Burke, do conservador, é alguém que consegue preservar e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar, que aperfeiçoa, que melhora, que busca melhorias, sem abandonar o que já tem. Percebam, o ideal é que alguém faça o melhor com o material que tem antes de jogar tudo fora e começar a tentar fazer tudo novo. Isso é o jeito mais fácil e bobo e contraproducente de fazer as coisas, porque de repente você vai ter que gastar um tempão, se der certo, para alcançar o que você já tinha. E talvez você nem percebeu que, poxa, isso demandou muita luta, muito esforço. Portanto, aquela ideia do conservador como alguém basicamente trabalhando em prol da manutenção do status quo passa de uma caricatura do conservadorismo. O que está aqui dizendo, o estadista ideal é aquele que conserva e aperfeiçoa. Há espaço para o progresso. A grande questão é que o progresso não deve prescindir daquilo que precisa ser
preservado, daquilo que é bom, daquilo que veio para nós e a gente olha e fala, poxa, isso é muito bom, isso é muito interessante. Portanto, aperfeiçoar, melhorar, progredir, não significa o abandono do que se tem, pelo contrário, só pode ser feito e faz-se de maneira mais eficaz e eficiente a partir do que se tem. Se você está gostando, está achando legal esse conteúdo, esse assunto, não se esqueça aí de dar um like, de compartilhar com outra pessoa, né? Porque dar o like vai ajudar a esse vídeo ser compartilhado e visto por mais pessoas, e se você mesmo compartilhar, obviamente também vai ser visto por mais pessoas, beleza? Bom, vamos seguir com mais uma citação do Burke, onde ele ratifica esse aspecto do que a gente está argumentando. O povo inglês sabe bem que a ideia de herança proporciona um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem incluir totalmente um princípio de aperfeiçoamento. Deixa livre a aquisição, mas assegura o adquirido. Essa é a grande questão. Isso explica muito bem o que é de fato um conservadorismo. Imagina só se todas as grandes conquistas não tivessem permanência. Se elas fossem perdidas, de fato, nenhuma conquista poderia se somar à outra para que a gente construísse algo mais robusto, mais virtuoso, mais desejável, ainda melhor. Um estado de coisas composto de uma série de conquistas e avanços só pode ocorrer quando a gente preserva uma tradição, quando a gente preserva um percurso do passado até o presente. Portanto, Burke falava, olha, o povo inglês está ciente de que uma conservação do adquirido, assegurar o adquirido, não se opõe às novas aquisições e, na verdade, é harmônico a ideia de novas aquisições. Portanto, é preciso preservar o adquirido e abrir-se a novas aquisições. E é exatamente isso que o Chesterton estava falando. Se você, no final das contas, não faz isso, você não chega mais longe que seus pais. Você pode fazer a mesma coisa, você vai inventar a roda de novo. Então imagina, você inventa a roda de novo, você consegue fazer por si mesmo, poxa, tudo aquilo que nossos antepassados já fizeram. Você não quer aprender nada, receber nada, porque receber alguma coisa vinda do passado é uma tradição, então você vai ter que fazer tudo por si mesmo e no máximo você vai chegar aonde os nossos antepassados já chegaram. Nunca que você vai ultrapassar o presente, avançar. Você só pode chegar no máximo aonde já chegaram. Isso é uma grande perda de tempo. Isso Chesterton fala, olha, o pensamento independente, ou seja, o pensamento que ignora a tradição, não promove o progresso. Este sim, curiosamente, é que promove no máximo a manutenção do status quo, quando não promove um retrocesso. Bom, pessoal, hoje é isso. Esse é o nosso vídeo, nossa primeira apresentação dessa argumentação. Evidentemente, esses são argumentos que compõem a ideia de conservadorismo e se você quer ampliar seus conhecimentos em conservadorismo, novamente, continue seguindo o nosso canal. Esse é um tema que vai surgir por aqui constantemente. E 2, Instituto Burke. Eu já disse isso, eu insisto, dê uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. Isso vai ser, poxa, você clica no link, você não vai pagar nada e você vai falar, ó, olha esses cursos aqui e tal, quem são os professores? Quantas horas e tal? Dá uma olhada, não vai custar nada e pode te impressionar. Por último, gente, o último recado, obviamente, os livros mencionados no vídeo eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser comprar na Amazon. Você não paga nada, evidentemente, a mais do que você pagaria já pela Amazon, mas você ainda ajuda o canal se você comprar por aqui. Então, se você quer comprar o Burke, você quer comprar esse livro do Chesterton, estão aqui os links, compra. Você vai ter um livro bacana aí para ler e você ainda ajuda a gente, beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder outros vídeos nossos sobre esse assunto e outros tantos assuntos relacionados ao conservadorismo, ao cristianismo e coisas nesse sentido. Pessoal, vou deixar aqui do lado então um vídeo complementar, né, sobre conservadorismo aí e a playlist também sobre conservadorismo aí para quem quiser seguir os estudos pelo que a gente já produziu aqui no canal. Beleza? Até mais!